Olá, queria agradecer a todo mundo que está nos assistindo. Estamos no nosso Pod Pocket Jurídico. 30 minutos que fazem a diferença. Hoje nós vamos falar sobre pejotização e vínculo de emprego. Estamos aqui com a Daniele Gatz, agora Brumer, que casou. Tudo bem, Dani? Tudo bem. A Dani, que é especialista em Direito do Trabalho Previdenciário, pós-graduada em Compliance, Riscos e Controles e mentora de jovens advogados. Seja bem-vinda no nosso Pod Pocket especial jurídico, né? Queria agradecer a sua presença. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui hoje. Muito obrigada. E hoje a gente vai falar sobre pejotização. O que é pejotização? Muitos estão sendo contratados através de pessoa jurídica, né, Dani? E isso está gerando um sério problema social, assim, porque existem riscos que têm que ser calculados na contratação dessas pessoas jurídicas. A gente não pode só contratar através de pessoa jurídica, a gente tem que calcular os nossos riscos, né? Pois é, até porque as pessoas às vezes esquecem que PJ é uma coisa, CLT é outra. Né? E existe uma tendência de querer contratar PJ para tentar diminuir um risco, diminuir o gasto, uma despesa, né? Uhum. Mas também tentando manter as mesmas condições de um trabalhador CLT, o que que pode criar um grande problema, né? A gente sabe que a legislação trabalhista ela é complexa, né? Ela não é fácil, existem muitos entendimentos diferentes, né? Mas é preciso tomar bastante cuidado para não acabar criando um problema muito maior ali, né? Fazendo uma contratação equivocada de um PJ. Pois é. A gente tem que cuidar muito sobre isso, sobre contratar com vínculo de emprego. A gente tem que saber a diferença entre um e o outro, porque isso pode gerar um passivo trabalhista muito grande. Porque já existem entendimentos que a contratação, se pega os requisitos do vínculo de emprego e a gente vê que aquela pessoa está aderindo àqueles requisitos, se encaixa em todos aqueles requisitos, tem direito, sim, a vínculo de emprego, independente se foi contratado através de PJ ou não. E assim, a gente pode falar quais são os vínculos de emprego? Os requisitos. Os requisitos do vínculo de emprego. Então, a gente fala que são 5 requisitos, né? Que é pessoa física, pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação. Então, pessoa física vai ser a pessoa, né, normal, trabalhador, CLT. Mas, ainda que a pessoa crie um MEI, né, a criação de um MEI por si só não vai descaracterizar totalmente o vínculo de emprego se tiverem presentes os demais requisitos, né? Mas pessoa física seria um dos requisitos. A gente tem a figura da pessoalidade, né? Que é quando a pessoa não pode ser substituída por outra. Então, eu estou sendo contratado para fazer um serviço, eu não posso mandar uma outra pessoa da minha confiança, um outro profissional para executar aquela atividade. Né? A habitualidade é a frequência com que eu presto o serviço, né? Pode ser, não precisa ser de segunda a sexta, pode ser 2, 3 vezes por semana, mas desde que se perdure no tempo, né? Um período longo em que há essa prestação de serviços. A gente tem também a onerosidade, né? A pessoa, ela trabalha, ela recebe um valor. O que acontece? O valor... Muitas vezes a empresa acabam pagando um valor fixo para um PJ, né? E isso pode ser um risco. A data do pagamento também, né? Você contrata um PJ e paga sempre no 5º dia útil, que é a data para fazer o pagamento do trabalhador. E isso também tem que tomar cuidado, né? Eu lembrei da pessoalidade ali. A gente tem que lembrar que, por exemplo, um professor que trabalha uma vez por semana só, ele também tem... É um dos requisitos do vínculo de emprego. Ele já tem pessoalidade, porque é ele que tem que prestar serviço naquele dia, mesmo que seja uma vez por semana. Sim, porque, na verdade, o principal requisito da relação de emprego é a subordinação. O que é a subordinação? É você receber ordens, acatar ordens, né? A influenciar na forma como você executa o serviço. Uhum. Porque o PJ, ele é um profissional independente, né? Sim. Então, ele não vai receber ordem de como executar o serviço ou até mesmo o horário de trabalho, né? Cumprir uma jornada. Então, a subordinação eu diria que é o principal requisito.
né? Sim. A gente tem que cuidar muito com a questão da subordinação. Por exemplo, a pessoa chega sempre no mesmo horário, sai no mesmo horário. Por exemplo, ela falta. Sofre uma penalidade Sofre por uma... isso, Isso. um desconto. Quando a gente contrata por PJ, independente da... A pessoa vai prestar serviço daquela forma. Independente de como que ela vai prestar serviço, isso não é tratado, né? A gente não pode exigir que ela cumpra um horário, que ela receba ordens. A gente pensa no produto como um todo. Isso. O que importa é o resultado, o que ela vai entregar. Como ela vai fazer, isso foge da pessoa que está contratando, foge do controle da pessoa que está contratando, né? Sim. E uma coisa que eu vejo muito que às vezes os empreendedores acabam cometendo equívoco, né? De, por exemplo, é um PJ, contratei, mas ele tira 30 dias de férias e eu pago. Ele não trabalha, mas ele ganha mesmo assim. Uhum. Né? E daí só porque acha que não paga aquele 1/3 sobre férias, acha que não tem problema. Mas o PJ, né, o empresário individual, ele não tem férias a menos que ele se programe para isso e vai ficar um período sem remuneração. Né? Não existe um PJ que tira férias remuneradas. Né? Não... Até muitas vezes, quando faz o contrato de prestação de serviço, prevê, inclusive, o pagamento de 13º. Sim. E isso também é um grande problema. Compensação de FGTS. Eu já vi recibo de PJ escrito assim, 13º FGTS. Assim, as pessoas não... Tá assumindo uma responsabilidade, né? Sim, com certeza. Então, assim, PJ é PJ, CLT é CLT, né? Então, o PJ não vai ter hora extra, não vai ter FGTS, não vai ter férias, não vai ter 13º, não tem estabilidade gestante. Acidentária. Tem bastante... A gente tem que botar na ponta do lápis também todos esses riscos de ser pessoa jurídica e ser pessoa... contratar pela CLT. A CLT está ali não é para um malefício para o empregador. Ali é para ter direitos e deveres tanto para o empregador quanto para o empregado. Porque ali também tem formas de exigir como vai ser feita a execução do serviço, né? Sim. Tem o artigo 482 da CLT que fala sobre isso, que fala sobre as penalidades do empregado quando ele não corresponde. Por exemplo, ele chega todo dia atrasado, aí eu posso dar uma penalidade. Ele faltou ao serviço, eu posso dar outra penalidade. Então, assim, a CLT não visa só prejudicar o empregador. Não protege só o trabalhador, né? Também, de alguma forma, protege o empregador, né? Isso mesmo. O que eu vejo também muito é que as empresas, às vezes, oferecem o trabalho como PJ como um benefício, né? Uhum. Benefícios, PJ. Sim. Tipo, como se fosse uma coisa boa, né? E as pessoas acham assim que, para se livrar dos descontos, né? Uhum. Que o desconto do imposto de renda, do INSS é alto, mas pro PJ, dependendo da forma como é constituída, né? A pessoa jurídica pode pagar até muito mais imposto. Com certeza. Né? E assim também, ou às vezes, não quero ser registrado na carteira, né? Para não sofrer os descontos. Só que daí sofre um acidente, não consegue um benefício previdenciário. É demitido, não tem seguro-desemprego. Não tem seguro-desemprego. Então, o PJ, ele pode ser uma vantagem, né? Quando realmente a pessoa trabalha de forma independente e autônoma, né? Sim. Agora, ser um PJ que cumpre horário de trabalho, né? Que tem os direitos ali meio acobertados, férias, FGTS. Não é vantagem. Não. Né? E assim, e se for, tem que compensar, né? E às vezes, óbvio, né? Que todos esses direitos têm que ser calculados para... E às vezes, muitas vezes, nem compensa ser. Mas só porque ganha, tipo, R$300 a mais, a pessoa já está aceitando CPJ. Sim. E não é bem assim que funciona. Não garante tudo aquilo que deveria garantir um registro na CTPS. Sim. E eu também sempre falo que não dá para ter o melhor dos dois mundos. Não. Né? Então, ou você atua de forma independente e assume os riscos, né? Uhum. Você é PJ, então, se quiser um plano de saúde, você vai ter que contratar. Teu INSS, você vai ter que recolher, senão você não vai ter uma aposentadoria, não vai ter um benefício, né? Ou se você é CLT,
né? Tem que cumprir horário, tem que acatar as regras do seu empregador, né? Então, tem que escolher qual que é o melhor formato que se encaixa, mas não dá para ter o melhor dos dois mundos. Você não pode ser PJ e querer exigir um 13º, uma férias remunerada, né? É complicado. Tem isso. Então, é importante prestar muita atenção e calcular os riscos, né? As pessoas, quando elas se sujeitam à pré-contratação, eu vou fazer um contrato com outra pessoa. Então, assim, consulte um advogado, né? Antes da contratação, para ver o que elas estão assinando. Porque eu vi esses dias, essa semana, eu tive uma consultoria falando, eu sou adventista, não posso trabalhar sábado. Tá, mas às vezes no contrato lá da admissão, que foi feito tipo há 5, 6 anos atrás, estava ali uma cláusula. Sujeito a trabalhar, podendo alterar o horário de trabalho. Então, assim, quando a gente vai assinar um contrato, é importante a gente ler os termos do contrato e saber o que a gente está assinando. Saber o que é um TRCT. Assim, o básico do básico a gente tem que saber, né? Sim. Para saber o que a gente está assinando, quais os riscos que a gente vai tomar. Mesma forma, na contratação de PJ, ali é um contrato que vocês estão fazendo entre um e o outro. Então, é importante ter orientação, saber como fazer, como executar esse contrato, né? Sim, porque deixar para procurar um advogado só quando chega a ação trabalhista é uma dor de cabeça enorme, né? Muitas coisas que você poderia ter evitado por ter feito um contrato bem escrito lá no começo da relação. Porque, assim, e também não basta ter só um contrato lindo, confeccionado, com todas as cláusulas perfeitas, né? Na Justiça do Trabalho existe um princípio que é a primazia da forma, né? Da realidade sobre a forma, né? Então, não importa se você tem um contrato se ele não representa a realidade. Então, não importa dizer lá que a pessoa desenvolve as atividades dela com liberdade, com autonomia, se a gente sabe que, na verdade, ela bate ponto, né? Ela presta contas para a empresa que ela está prestando serviços. Né? Ela recebe advertência verbal quando falta, que o empregador não gosta. Então, a gente tem que cuidar com relação a isso. Lembrando que quando a gente resolve contratar um funcionário, nós temos 5 dias para registrar esse empregado. E se é empregado doméstico... E também tem a questão do empregado doméstico, né? Que é uma coisa muito peculiar, porque tem uma lei própria do empregado doméstico. O empregado doméstico é 48 horas. Se a pessoa trabalha para uma residência, né? Ela tem 48 horas para registrar esse funcionário. E assim, se ela trabalha 3 dias por semana... Já é vínculo de emprego, considera empregado doméstico, sujeitos às penalidades da lei do empregado doméstico. Que é muito próximo ao trabalhista normal. Assim, tem algumas particularidades, né? Isso mesmo. E nesse ponto eu vejo que dá muito... causa muita ação trabalhista, assim, é a questão do cuidador de idosos, né? É verdade. Porque contrato para trabalhar de segunda a sexta... Tem lá um horário fixo, mas geralmente pagam por turno ou por hora. Mas o cuidador de idosos, se ele trabalha mais do que 2 vezes por semana, ele tem direito ao registro na carteira e a todos os direitos. Então, geralmente, né, o próprio a diarista, né, se não tomar cuidado, pode caracterizar um vínculo e às vezes as pessoas nem sabem, né? Eu não tenho empresa, né, sou uma pessoa física. Mas também está sujeita a ter que pagar hora extra, 13º, férias e tudo que vem junto. FGTS, INSS. E isso é uma repercussão até, se a pessoa é funcionário, até no INSS, na aposentadoria dela. Sim. Então, muita gente vai atrás por causa disso também. E gera um passivo gigantesco para uma... Imagina, pega um cuidador de idoso que trabalha 12 horas... Esses dias eu vi uma escala 12 por 24, nunca vi disso. A pessoa fazia, imagina a quantidade de hora extra que a pessoa tinha, porque ultrapassa as 44 horas semanais. Nossa, vira uma bola de neve. Assim, é uma ação de... É uma dor de cabeça. E eu vejo assim que geralmente o próprio... o empregado doméstico às vezes fala, né? Eu não quero ser contratado, não precisa assinar carteira. Eu tô recebendo seguro-desemprego, eu recebo auxílio-doença do INSS. Só que assim, isso depois a pessoa entra com uma ação trabalhista pedindo vínculo de emprego, não vai afastar a responsabilidade do empregador. Não. Ainda que seja um empregador doméstico.
né? Porque a lei, ela fala que a contratação, né, a assinatura da carteira não é uma faculdade, não é uma opção, ela é obrigatória. E pode gerar multa do Ministério do Trabalho e Emprego. Sim, uma fiscalização, Sim. né? E você está cometendo, se você está recebendo seguro-desemprego e está exercendo uma atividade, se você está afastado pelo INSS e está exercendo uma atividade, você também está cometendo um crime. Sim, né? com certeza. Porque o benefício ali, ele é concedido para quem precisa, né? Foi criado para ser concedido a quem precisa. É verdade. Então, isso também tem que ser... geralmente vem, né? Ah, coloca na defesa aí que eu não a registrei porque ele não queria. Não adianta, gente. Não. Não, o juiz não vai perdoar. Ele era tão meu amigo, eu ajudava tanto ele. Ajudava tanto. Meu, quanto que eu ouço isso. Eu ajudava tanto ele. Eu dei telha, eu dei cesta básica. Mas, assim, os direitos trabalhistas que estão ali na CLT ou na lei do empregado doméstico, você não garantiu. Então, gerou uma frustração para ele. E até, às vezes, hoje em dia a gente diz que a gente contrata funcionários não só pelo dinheiro, mas pela estrutura da empresa que ela dá, até pelo aconchego da empresa, né? E às vezes a gente nem sabe que a gente está prejudicando o nosso funcionário fazendo isso. Também, verdade. Né? Então é importante a gente começar a olhar com carinho a CLT. Primeiro que ela não traz só coisas ruins, ela traz direitos para os empregadores também, né? E é importante formalizar isso também, tudo, né? Por exemplo, quando a gente faz um contrato, que nem a questão do contrato que a gente falou, tá tudo documentado, tudo escrito, tudo documentado, todas as alterações possíveis, desde o Vale Transporte, tá ali. Se a pessoa não quer o Vale Transporte, mas tem uma assinatura, eu não quero o Vale Transporte porque eu vou de moto, vamos supor. Sim, tem que ter toda essa documentação. E voltando para o PJ, se é PJ também você não pode dar computador para ele, você não vai dar telefone, e-mail corporativo, né? Sim. Então, também são pontos que tem que tomar cuidado na contratação também, né? E falando na questão do contrato, me deu um branco agora. A importância do contrato ser escrito e assinado e saber o que está escrito do contrato. Agora eu lembrei. Se a pessoa entra com uma ação trabalhista alegando que ela prestou serviços, né, para a empresa, ela quer o vínculo de emprego, se a empresa admite que houve essa prestação de serviços, quem vai ter que provar numa ação trabalhista que não era um vínculo de emprego, que ele era um profissional independente, autônomo, vai ser o empregador. Então, por mais que você tenha um contrato bonito, que ele foi executado corretamente, é importante ter documentação sobre isso, né? Então, fazer os pagamentos sempre por transferência bancária, para ter a comprovação, evitar pagamentos em valor sempre fixo, né? Exigir a emissão de nota fiscal para ter ali as informações, não pagar no 5º dia útil, né? Ter esses cuidados básicos ali, porque quem vai ter que provar numa ação trabalhista, ainda que o empregado tenha entrado, vai ser para a empresa, né? Então, ele precisa ter tudo muito documentado, certinho, para conseguir produzir uma prova nesse sentido, né? Com certeza. E diferenciar, né? É muito a pessoa saber do risco que ela tá correndo. Saber que aquele contrato não era para ser assim e saber do risco numa eventual reclamação trabalhista, né? Por exemplo, loja que contrata por PJ. A pessoa tem que estar ali às 9 horas da manhã quando começa a loja, sair às 16, fechar a loja. Gente, ali fica muito difícil descaracterizar um vínculo de emprego. Não pode dar desconto, tem que dar o desconto que o dono da loja manda. Participa de reunião, tem meta de vendas. Né? O PJ também não pode ter metas para bater, né? Sim. O PJ ele tem que ter um resultado que ele precisa entregar. Como ele vai entregar, né? É a responsabilidade dele. É a responsabilidade dele. É isso mesmo. Lembrar que 5 dias para anotar a carteira. Tem que lembrar disso, porque senão pode receber punições. A gente
falar muito do controle do risco, né? Das empresas. E também tem o E-Social, que precisa fazer o envio das informações. O registro tardio também pode causar, né? Vai ficar registrado no E-Social, né? E daí, se um funcionário, por exemplo, tô vendo ali o podcast, acho que vou entrar com a ação. A empresa tem que estar com suporte. Por isso que é importante a contratação do advogado desde o momento que vai contratar um funcionário até na demissão, né? Sim. Porque daí ela vai orientar de todas as formas. Eu vejo muito também empresa que ela não... que eles controlam o intervalo com cartão ponto, sabe? Só que ela não faz o pagamento correto do intervalo entre a jornada. Porque a gente tem que respeitar isso, né? Isso também. Tem que respeitar o intervalo, tem que respeitar as horas extras. E falando em cartão ponto, né, cartão ponto, empresas com mais de 20 funcionários obrigatoriamente têm que ter cartão ponto. Também empresas menores às vezes acabam... não precisa, né? Ou anota lá de qualquer jeito, todo dia o mesmo horário, também não é válido. Então, tem aquele cartão ponto britânico, né? Que eles falam que bateu das 8 às 18. Todo dia. Meio-dia às 13, todo dia. Isso a gente tem que cuidar muito para as empresas, para elas não correrem esse risco. Chegando uma eventual reclamação trabalhista, ela tem que apresentar aquele cartão ponto, mostrar que aquele funcionário trabalhou naquele horário e não tem, né? Não tem, porque aquilo não é prova numa justiça de trabalho. Sim, isso é bem importante. Eu sempre falo que o preventivo trabalhista, ele é ouro. Né? Então, assim, as pessoas deixam de procurar o advogado quando tem dúvidas durante o contrato, né? Procura o advogado só quando o problema já está feito e quer que o advogado faça milagre, né? Isso mesmo. Milagre ainda não estamos fazendo. Então, é por isso que é importante sempre buscar consultoria jurídica, né? Ter um advogado de confiança para ir tirando essas dúvidas e ficar o máximo possível em conformidade, para evitar dores de cabeça lá no futuro. E quais os cuidados que a empresa tem que ter na contratação de uma PJ? Então, o principal é ter o contrato por escrito, né? Os aditivos, essa pessoa ter a pessoa jurídica formalizada. Eu vejo muitas vezes também que, às vezes, eu vou contratar um PJ, eu pago a contabilidade para ele, eu vou pagar a abertura desse MEI, que vai ter as despesas, né? Mas não, o MEI ele tem que fazer, preferência ele já ter a PJ constituída, né? Sim. Porque isso, inclusive, pode ser um indício de irregularidade, de fraude, que ele constituiu o MEI só para atender aquele serviço, né? Então, ter a PJ regularizada, emitir nota fiscal... não exigir cumprimento de jornada, né? Não pagar 13º, não ter previsão de férias remuneradas. Então, o principal do PJ é fugir da relação de trabalho principal, tradicional que a gente conhece, né? E exigir que seja pensar no resultado, né? O que aquele PJ vai me entregar. Sim. Não como ele vai fazer isso. O PJ, na verdade, tem que ser uma parceria, né? Para agregar a sua empresa. Não um colaborador que vai fazer tudo o que você manda. Exatamente. Que daí é um vínculo de emprego. Exatamente. Então, a gente tem que cuidar muito na contratação de uma pessoa que tenha PJ como vínculo de emprego, porque eles estão mascarando. O que acontece agora? Lembrando que hoje em dia já se autoriza a contratação da atividade fim. Então, eu sou escritório de advocacia, eu posso contratar outro advogado como PJ, porque ela vai exercer atividade fim. Só que, assim, a gente tem que cuidar com essa parceria, né? É uma parceria, não é esse advogado não vai ser meu funcionário, entendeu? Então, ele vai decidir como ele vai prestar o serviço, se ele vai prestar no escritório, se ele vai prestar na casa, se ele vai prestar na praia, aonde ele quiser. Óbvio, ele vai ter determinações, porque é um contrato cível, né? Tem algumas coisas que tem umas regras. Tem que ter regras, né? Tem regras que eles têm que cumprir, né? Que, por exemplo, os clientes demandam isso, né? Eles contratam a gente, eles demandam um resultado, né? Que eles vão cumprir. Mas, assim,
não importa como ele vai fazer. Se ele vai trabalhar, se ele consegue cumprir a demanda em 2 horas diária, ok. Eu não posso interferir que ele fique lá no escritório fazendo o que eu quero Sim. nas outras horas, vamos supor. Acho que tem bastante discussão médico também, né? Geralmente, o médico trabalha no hospital, pedem para o médico constituir uma PJ. E também tem bastante discussão nisso, né? Isso, é verdade. Até postei hoje, semana passada, vamos dizer, que a gente gravou antes, mas de uma nutricionista que exigiram dela uma PJ. Só que ela cumpria ordens, cumpria horário, ela tinha horários pré-estabelecido, então ela houve um reconhecimento de vínculo de emprego, porque a pejotização foi mascarada. Sim. O vínculo de emprego foi mascarado, né? Então é isso. Então eu queria agradecer a Dani por estar aqui com a gente no nosso Pod Pocket, que faz a diferença, né? 30 minutos que fazem a diferença. Nosso Pod Pocket jurídico. Logo, logo teremos outro. Queria agradecer a Dani. Obrigada, Dani. Muito obrigada. Espero ter ajudado. Botado uma pulguinha atrás da orelha, né? Das pessoas que sabem que não estão, que tem dúvidas ali, né? Para procurar uma assessoria jurídica e não deixar isso virar um problemão, uma dor de cabeça que depois vai dar muito mais... vai ser muito mais difícil de resolver, né? De dar um jeito. Com certeza. E cada caso é um caso. Sim. Então, assim, a gente não... Como advogados, não podemos falar assim, falar nesse caso, porque cada caso é um caso. Então, cada pessoa vai ter suas peculiaridades. E por isso que a gente tem que cuidar muito, por isso a importância da gente ter aquela assessoria sempre, né? É uma linha muito tênue, né? Entre ser autônomo, PJ, e um trabalhador conforme a CLT. Por isso que, assim, às vezes, esse detalhe sozinho, isolado, não vai caracterizar um vínculo de emprego. Mas somados com outros fatores, pode caracterizar. Isso mesmo. Isso só um advogado vai conseguir analisar e conseguir dar a melhor orientação. Então tá, queria agradecer a presença no nosso Pod Pocket. Obrigada a todos por estar aqui com a gente. Tchau, tchau.